Matheus, o nosso tema principal é 5 passos para ter uma escola com muitos alunos. Certo. E eu quero te fazer o convite para falar o primeiro passo que a gente escreveu juntos, né? Certo. Que você fala muito sobre o foco no aluno. Explica para a galera, Matheus, o que é esse foco no aluno. Então, gente, primeiro passo, foco no aluno. Por que eu acho isso importante? Por exemplo, eu que sou um guitarrista de performance, tenho carreira solo, e eu tenho vários colegas também nessa pegada, com esse tipo de mentalidade, de performista mesmo, de tocar música instrumental, ou de acompanhar artistas. Então, é um tipo de músico ou um tipo de professor que tem um foco muito grande em alta performance. Ok. O que acontece é que muitas vezes esse professor ele não está tão interessado em dar aula com paciência para um cara. Ele quer só simplesmente replicar os processos que deram certo para ele e para o aluno. Sim. Né? Então, até a gente talvez tenha aí um descasamento do aluno ideal, né? Que a gente fala do público-alvo. Esse é um tipo de professor que só está afim, só está interessado em alunos mais avançados e ele vai pegar um perfil diferente. Agora, se é um professor que está afim de entrar nisso, para dar aula para alunos de perfis diferentes, ele vai ter que entender que nem sempre o aluno que está chegando ali está interessado em ser um aluno de alta performance. Sim. E ser um músico de alta performance. Na verdade, a maior parte dos alunos são alunos que não são de alta performance. Exatamente. Então, quando você fala principalmente foco escola, né? Quando você fala foco no aluno, é você entender as necessidades do aluno, as dores do aluno, onde que os sonhos, né, onde ele quer chegar com a música. É isso que você quis dizer? É porque eu, por exemplo, quando comecei a dar aula, os alunos que chegavam até a mim estavam muito interessados nas coisas que eu fazia. Então era muito natural, é muito apaixonante você ter essa troca com o aluno. Só que quando você se torna um professor profissional, você começa a perceber que nem sempre os alunos que chegam possuem esse perfil. Muita gente não tem paciência, não entende que, cara, qual é o papel do professor? O papel do professor é ser uma ponte para que o aluno chegue até um sonho ou que ele consiga eliminar aqueles problemas que ele tem, que a gente chama de dor. Então, Sim. O professor ele precisa entender que o foco da aula é o aluno. Qual é o seu interesse, onde que você quer chegar, qual que é o teu sonho com a música. E muitas vezes você vai pegar um aluno ultra interessado, um aluno que já toca há muito tempo, você já é um músico de estrada, você vai se dar muito bem com ele. Mas quando pinta esse aluno que está num outro estágio, ou, por exemplo, até um cara super interessado no que você faz, mas não tem tempo para estudar. Né? Às vezes é um profissional liberal, o cara tem uma agenda apertada, a gente sabe muito bem o que é isso. Sim, como sim. que você lida com um aluno desse? Porque as pessoas falam muito, como que lida com um aluno desmotivado? Eu sempre falo, olha, primeira coisa, tem que entender por que o aluno está ali. Então, muitas vezes o aluno está ali e já chega até com vergonha e fala assim, eu já tentei com outros professores, mas o cara exigia muito de mim. Então, eu já quero dizer para você que eu não tenho tempo. Então, o cara já tem até uma dor ali que é... Ele já chega explicando, né? Já chega explicando, porque às vezes o professor dele era até bom, às vezes o cara fala, o professor era até bom, mas... Então, entenda o lado do aluno. Você está ali para levar o aluno para um lugar que ele está sonhando. Ou seja, o professor ele é o instrumento para que esse sonho do aluno aconteça. Então, eu vejo isso... Tenho visto também na nossa escola, a gente teve que remodelar nos últimos 7 anos de Starling física, né, na escola física, passaram vários tipos de alunos e a gente teve que se remodelar. Adaptar, né? Remodelar mesmo, porque a gente teve que pegar modelos antigos, porque a gente tinha um público diferente no começo, e a gente teve que modificar esse modelo. A base é a mesma, a sua metodologia, o ensino todo apostilado, só que a forma como esse nosso professor lidar com o aluno, é o que eu falo sempre, na aula experimental você vai conhecer o aluno, vai entender o aluno, a dor do aluno, o que ele quer com a música. O sonho, né? O sonho do aluno. E aí você vai usar a nossa metodologia dentro daquele contexto. Não é chegar porque eu tenho uma metodologia, já abrir página 1. Não é isso. Né? Mas se você pega um cara que vem sedento, louco para entrar numa metodologia, se você já bota uma página 1, o cara fica interessado. Por isso que realmente você tem que saber o que aquele aluno está buscando. Sim. Porque tem um que vai odiar, não vai fechar, e tem um que vai amar. Sim. Eu acredito que, na verdade, o método, ele impressiona ou traz um alívio para todo o aluno. Sim. Qualquer aluno que chega e percebe, poxa, esse cara aqui é organizado, ele tem um método, tem uma apostila
Então eu sei que não é talvez aquele professor lá É uma bagunça. meu vizinho, que ele pegava uma folhinha e toda sim. aula era uma folhinha jogada e na outra aula ele perguntava o que a gente viu na aula passada mesmo, o que a gente pode ver agora. Então ter organização, ter método é sempre importante. Sim. O método ele engessa o professor, ele é um script, né? Não, sim, não engessa, mas eu tô falando que o cara tem que saber utilizar esse método de acordo com o aluno. Porque o aluno que está ali, por exemplo, para aprender a tocar Legião Urbana no churrasco do final de semana com os amigos. Sim. Como você introduziria esse método já de cara, página 1, página 2, página 3? Como você faria? Então, o que acontece? A nossa apostila, por exemplo, de introdução à guitarra ou ao violão, ele no início é sempre mostrando como é o instrumento, a separação do braço, cordas. Então é uma coisa muito básica de introdução. E os primeiros exercícios, eles são básicos porque não tem jeito. O cara tem que conhecer a estrutura do instrumento, ele precisa conhecer as cordas, uma coisa anatômica mesmo. Então não tem muito para onde fugir, né? O que o professor ele precisa começar a adaptar é uma questão, às vezes, de repertório, o ritmo do aluno. Acho que isso é muito importante. Então, a adaptação de repertório, ritmo do aluno. Por quê? Tríades é tríades. Independentemente se você leva muito a sério ou não, as tríades elas são imutáveis, né? Elas continuam sendo tríades. Não, mas quando eu falo sobre isso, talvez você não tenha entendido. Eu falo muito lá na escola física, e isso mudou também o jogo lá, na questão de matrículas, é o seguinte: o cara chega para fazer uma aula experimental, ele ainda não é aluno, né? Ele é um aluno em potencial, mas ele ainda não é aluno. E aí a gente tem uma metodologia, a gente tem um ambiente acolhedor, a gente tem excelentes profissionais. O que falta para esse cara fechar? É o professor dar uma aula onde ele entende o que o cara quer com a música e fazer com que ele já saia daquela aula experimental fazendo alguma coisa. É o que a gente chama de pequenas vitórias, então, né? O que acontece? Não somente se apegar ao método, mas o cara na primeira aula sair já tocando alguma coisa, o cara que achava que era impossível. Ainda mais Legião Urbana, por exemplo. Quantos acordes tem isso aí? 3, 4 acordes. Então, é uma coisa mais fácil. Sim, com certeza. Então, o cara já sai dali fazendo algo. Ele fala, caraca, é possível, eu vou voltar. Sim. E aí, quando o cara volta, você tem esse ambiente organizado, apostilado, e um professor que se interessa pelo aquilo que o aluno quer, o cara vai fazer matrícula e vai continuar. Eu acho que, inclusive, nós que temos métodos, nós usamos isso como um benefício, né? A gente sempre fala, cara, aqui é tudo organizado, então você chega em casa, você já sabe o que você vai estudar. Tudo de forma cronológica. Mas sempre é o seguinte, o nosso método, ele foi elaborado baseado em dor de aluno, né? Quais são os problemas que os alunos possuem. A gente foi refinando o nosso método, por exemplo, a apostila de guitarra 1. Tem mais ou menos uns 8 meses que nós refizemos ela, colocamos um conteúdo novo, porque o propósito sempre é esse. E assim, a gente sempre tem nos professores para que eles entendam que a apostila é um parâmetro. É um parâmetro. A apostila não é a aula. Ela não dita a regra da aula. Ela não dita a aula, né? Ela está ali o seguinte, poxa, é segurança para o aluno. Se tiver que anotar alguma coisa, está sendo anotada na aula, na aula de subtríades. Então o aluno tem as anotações, tem complementos ali dentro. Então é isso, mas o foco é sempre o seguinte, entender o que o aluno está buscando, qual é o sonho, ou se ele já toca, se ele tem algum problema, já teve um trauma com o professor antes, entender como vai quebrar isso. O professor e o método é sempre uma ponte para o aluno chegar onde ele deseja.